Olá, benditos! Depois de discorrer sobre a importância de se aproveitar os pequenos prazeres e as oportunidades que surgem enquanto vivemos debaixo do sol, Salomão vai falar de 4 diferentes tipos de tolos. Vamos conferir? No final do capítulo 9, Salomão disse que um pecador destrói muitas coisas boas. E como uma confirmação metafórica dessa verdade, o versículo 1 deste capítulo nos lembra que mesmo as pequenas coisas trazem grandes consequências. Ele faz uma declaração óbvia. Uma mosca morta estraga o unguento do perfumista e faz com que ele cheire mal, assim como uma pequena loucura estraga a reputação de alguém considerado sábio e honrado. Para entender os versículos 2 e 3, devemos lembrar que no entendimento daquela época, direita era o símbolo natural para o forte, o bom, e esquerda era o símbolo para o fraco e o mal. Então, como a mão direita era considerada ao lado da força, da habilidade e do favor, o coração do sábio estaria inclinado para a direita. Como o tolo não tinha nenhum desses atributos, seu coração então estaria inclinado para a esquerda. Assim como o homem sábio evidencia sua sabedoria pelo seu modo de viver, o homem tolo também tem sua maneira de tornar sua tolice evidente através do seu viver diário. Depois dessa introdução mostrando a diferença entre a sabedoria e a insensatez, Salomão passa então a apresentar 4 tipos diferentes de insensatos, ou tolos. O primeiro tipo é o governante insensato. Uma das pessoas que mais precisa de sabedoria é o governante de uma nação. Se ele é orgulhoso e se irrita com facilidade, pode querer descontar sua raiva nos servos ao seu redor. Nesse caso, o melhor que o servo tem a fazer é manter-se fiel na sua posição, porque a submissão aplaca grandes ofensas. É evidente que se um homem não tem controle sobre si mesmo, não pode esperar que tenha controle sobre toda uma nação. O pregador queria nos lembrar que nem tudo é justo nesta vida. Homens tolos são promovidos ou aceitos em posições de grande liderança, enquanto alguns nobres são humilhados. O segundo tipo é o trabalhador insensato. Salomão listou vários exemplos de pessoas que fizeram coisas erradas ou tolas e depois sofreram as consequências das suas tolices. O terceiro tipo é o falador insensato. Neste parágrafo, Salomão ressalta 4 características das palavras desses tolos. Primeiro, são palavras destrutivas, que podem gerar mentiras, difamação e palavras iradas que magoam. Em segundo lugar, são palavras irracionais, palavras sem sentido, e quanto mais tempo ele fala, mais tolo se torna o seu discurso. O ideal seria que ele se mantivesse calado, porque tudo que ele fala serve apenas para mostrar aos outros o quanto ele é tolo. Em terceiro lugar, as palavras do insensato são palavras descontroladas. Ele fala muito, mas não percebe que não está dizendo coisa alguma. A pessoa capaz de controlar a sua própria língua consegue disciplinar todo o seu corpo. E por fim, as palavras do insensato são presunçosas. Eles falam sobre o futuro como se soubessem tudo o que vai acontecer. Inclusive, nesta passagem, temos um toque de humor. Salomão diz que o tolo faz muito alarde sobre os seus planos, cansa as pessoas ao seu redor com sua conversa, mas nem sequer consegue achar o caminho para a cidade. Seria como dizer hoje em dia, ele é tão bobo que não consegue achar nem a saída do elevador. E o quarto tipo de insensato que Salomão menciona são as autoridades insensatas. Ele já descreveu os governantes insensatos e agora desmascara a insensatez das autoridades que trabalhavam para esses governantes, os burocratas que faziam parte da máquina do reino. O rei imaturo cerca-se de pessoas que refletem essa imaturidade e que se aproveitam dela. Já o verdadeiro nobre cerca-se de autoridades igualmente nobres, que colocam o bem da nação em primeiro lugar.
Os verdadeiros líderes usam sua autoridade para construir a nação, enquanto aqueles que apenas ocupam cargos usam a nação para construir sua autoridade. O versículo 19 declara a filosofia pessoal das autoridades insensatas. Coma tudo o que puder, aproveite tudo o que puder e consiga tudo o que puder. São pessoas completamente indiferentes às necessidades do povo. O versículo 20 nos leva a imaginar algumas dessas autoridades reunidas numa festa em um dos seus aposentos particulares e, em vez de brindar ao rei, elas o amaldiçoam. É evidente que não fariam isso se algum amigo do rei estivesse presente, mas eles estavam certos de que todos ali guardariam segredo. Mas alguém as denunciou ao rei, que então exonerou essas autoridades por justa causa. Enfim, o fato é que, mesmo quando não respeitamos a pessoa que ocupa um cargo, devemos respeitar o cargo em si. E assim Salomão vai finalmente reavaliando os seus argumentos apresentados ao longo do livro de Eclesiastes e chegando à conclusão de que vale a pena viver, mesmo que a morte seja inevitável e a vida seja imprevisível, contanto que evitemos a insensatez e vivamos pela sabedoria de Deus. Resta apenas ao pregador concluir seu discurso com a aplicação prática, o que ele faz nos 2 últimos capítulos desse livro. Nessa conclusão, ele reúne os diversos fios de verdade entretecidos em seus argumentos e mostra o que Deus espera que façamos a fim de experimentar o contentamento na vida debaixo do sol. Mas sobre esse assunto, nós continuaremos a falar amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.